Boa noite, pessoal. Eu me chamo Rodrigo Nunes Sindona e hoje nós tivemos um habeas corpus de número 628224 de Minas Gerais que, de fato, caracteriza uma vitória, não só a advocacia, mas para toda a população. Isso mesmo. O direito penal, ele se destina a defender as pessoas que são acusadas a cometerem práticas de crime. E todas as pessoas, elas estão sujeitas a estarem no banco dos réus em algum momento de suas vidas. Ou seja, quando a defesa ela é prestigiada no bojo do âmbito do processo penal, verifica-se que, de fato, nós temos um privilégio à própria democracia. Nós temos um afastamento a decisões autoritárias, a decisões inquisitoriais, em que se busca a pena pela pena ou a justificação dos meios por eles próprios, né? Então, basicamente, o que esse habeas corpus trouxe não era nada mais do que o óbvio, no sentido de que quando o réu ele é instado a apresentar o seu interrogatório, é um direito que ele tem de fazer a sua autodefesa, do jeito que ele bem entender, podendo responder às perguntas que ele bem entender. É um momento único no âmbito do processo penal para que o réu pessoalmente exponha as razões pelas quais ele entende que deve ser absolvido ou que deve ter a sua pena amenizada. Ou seja, o momento do interrogatório é o momento principal. O réu ele é colocado como o autor principal. Então, o que é triste de verificar é que, em muitos casos, quando a defesa ela solicita de que o réu não deseja responder no âmbito do interrogatório as perguntas do juiz e do Ministério Público, verifica-se que os tribunais ordinários reiteradamente indeferem essa medida por supostamente o momento do interrogatório ser um momento de produção de provas, e pelo fato de ser produção de provas, este interrogatório deve ser destinado ao juízo. Ou seja, o próprio juízo, em uma postura inquisitorial, indefere a medida do interrogatório e cerceia a oportunidade do interrogado, do réu, de responder às perguntas feitas pelo seu próprio defensor. Até porque, se nós sairmos um pouco do mundo teórico, nós iremos descobrir que na prática, tanto o juiz quanto o Ministério Público, eles estão na parte da acusação, e a única defesa que o réu possui é justamente por parte do seu advogado. Basta ver algumas audiências criminais que você não verá diferença alguma de um juiz, de um promotor de justiça. Ambos, na prática, na maioria dos casos, pelo menos os que eu atuei, é de fato verificável que o juiz também é um acusador, que o juiz também, dentro do seu subjetivo, busca, de certa forma, fundamentar a sua condenação. Desta forma, a defesa ela pode sim pedir para que o réu responda somente as perguntas do seu defensor. Até porque, se há eventuais indícios de que o juiz possua alguma intenção subjetiva de condená-lo, por que ele seria obrigado a responder esse tipo de pergunta? Por que o réu estaria obrigado a responder perguntas que iriam te prejudicar? E além do mais, por que o réu teria que ser obrigado a responder perguntas da própria acusação, né, que de fato está figurando como acusador, né? A acusação está pedindo a condenação. Então, por quê? Porque se o processo penal é regido pelo princípio da ampla defesa, por que o réu ele é obrigado a responder perguntas que ele sabe que irá te prejudicar? Pois bem, vamos analisar este habeas corpus. Vamos passar aqui por algumas questões burocráticas, por assim dizer, né? Tendo em vista que o magistrado do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Félix Fischer, ele não conheceu o habeas corpus, tendo em vista que ele entendeu que caberia eventualmente outro recurso, porém concedeu a ordem de ofício. Então, são questões burocráticas que nós deixaremos de lado, mas vamos entrar no cerne da questão. Olha o que o juiz falou no âmbito do processo penal. O advogado solicitou justamente isso, que o réu, no âmbito do interrogatório, ele não respondesse as perguntas do juiz, tampouco do promotor de justiça, mas tão somente da defesa. O juiz indeferiu esse tipo de pergunta e vamos ler o porquê. Por fim,
Registro que, ao que se depreende da respectiva ata judicial, o acusado optou inicialmente por permanecer em silêncio. É aqui que encontra-se uma pegadinha também. Tendo em vista que, se o interrogado, se o réu, ele não se prontifica a imediatamente responder às perguntas do juízo, ou melhor, se ele se prontifica a não responder às perguntas do juízo e responder somente às perguntas do advogado, o juiz entende que o interrogado escolheu permanecer em silêncio, exercer o seu direito ao silêncio, quando na verdade não é isso que se verifica na prática. Verifica-se que o réu ele quer participar do interrogatório, mas que ele não quer responder às perguntas do juiz e tampouco da acusação. Não é direito ao silêncio, é direito ao silêncio parcial. Não existe essa história de direito de ser necessário, de certa forma, um direito absoluto ao silêncio, né? Então vamos lá, como é que funciona a cabeça desses juízes? É certo que o interrogatório não é ato ou entrevista unilateral privativo da defesa, mas segue sob presidência do juiz. É certo? O interrogatório segue sob a presidência do juiz. Só que é um ato, é um momento único de defesa do réu. É o momento em que o réu é o único momento em que o réu possui para se defender pessoalmente das acusações. É o único momento em que o réu ele pode falar aquilo que ele entende. E, necessariamente, ele pode escolher que tipo de pergunta ele vai responder. Ainda que garantido ao interrogando o direito constitucional ao silêncio, ainda que, como se isso fosse uma espécie de privilégio, como se fosse uma espécie de favor que o juiz está concedendo, que o direito concede ao acusado. É um direito, é potestativo. A pessoa, ela pode exercer o direito ao silêncio. Não é um favor, é um direito, eventualmente a ser exercido de modo total ou seletivo. O que não se pode é adredemente transmutar o ato de interrogatório dirigido pela autoridade judicial responsável pela condução do processo numa entrevista privativa bilateral entre acusado e defesa, em que se exclui por atacado presunção de desinteresse em responder e de modo antecipado a participação do juiz ou das partes opostas. Olha só, é direito do interrogando, querendo silenciar, faltar com a verdade, declinar de responder uma e, ao final, até todas, se for o caso, as perguntas que lhe vierem a ser dirigidas. Tudo sob o devido registro processual. Mas não é direito dele dirigir e conduzir materialmente o próprio ato judicial em si. Fosse pouco, vale por fim registrar que o ato processual reclamado sequer se acha definitivamente superado ou fulminado por preclusão, consabido que especificamente ele, em sede processual penal, pode ser determinado pelo juízo, de ofício ou a pedido, em momentos adiante. Isso sem contar a previsão expressa de sua realização na segunda fase do processo, acaso a tanto se chegue. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Então, colegas, o que temos é o seguinte entendimento. O que temos é que o juiz, ele, na prática, ele não defere o direito ao silêncio parcial. Ou seja, o réu possui um direito. E o juiz, ele entende que o direito, ele pode ser o direito ao silêncio, ele pode ser aplicado somente de forma total ou não tem outra alternativa. O direito ao silêncio, na cabeça desses juízes, pode ser aplicado somente de forma total. Ou seja, caso o réu ele não queira responder às perguntas do juízo, o juiz ele entenderá que o interrogatório não foi sequer instaurado, tendo em vista que o réu ele se prontificou a permanecer em silêncio, ele se manifestou pela manutenção do seu silêncio, o que não é verdade. O réu ele quer responder a pergunta de seu defensor, de seu advogado. Ele não quer responder as perguntas do juiz, não quer responder as perguntas da acusação. Simples assim. Ele quer responder as perguntas do seu advogado. Vamos ver então o que o STJ decidiu. Pois bem, inicialmente, deve-se esclarecer que o interrogatório, embora conduzido pelo juízo, é ato de defesa. Muitas vezes, a única oportunidade de o réu exercer a sua autodefesa na instrução criminal, conforme eu disse anteriormente. Nesse aspecto, muito bem pontuado pelo Dr. Durval Tadeu Guimarães, subprocurador-geral da República, aqui ele cita: ocorre que o Código de Processo Penal não é claro sobre a possibilidade de o réu exercer o seu direito ao silêncio quanto ao mérito em bloco. De outra forma, não proscreve a possibilidade plausível, até como forma de economia processual, já que o réu pode exercer sua autodefesa de forma livre, não havendo razões para se indeferir liminarmente que se manifeste sob a condução das perguntas de seu patrono. Isso porque o interrogatório possui duas fases, e não apenas a identificação do acusado,
quando o direito ao silêncio pode ser mitigado. Vejamos, a primeira parte do interrogatório não se relaciona com o direito de não produzir provas contra si. O direito a não se autoincriminar diz respeito ao mérito da pretensão punitiva, não só à identificação do investigado ou acusado. Em outras palavras, quanto ao mérito, a autodefesa se exerce de modo livre, desimpedido e voluntário. Perfeito! É um magistrado, é um ministro que está privilegiando justamente a ampla defesa, que está privilegiando justamente questões relacionadas ao garantismo penal. Tendo em vista que, se não for garantismo penal, então nós temos a aplicação da Inquisição Penal. O que as pessoas preferem? Retornarmos aos tempos de Inquisição ou termos o garantismo penal? No mesmo sentido, pronunciou a sexta turma deste Superior Tribunal, citou precedentes. No caso concreto, merecem destaques 2 pontos. A insurgência da defesa no momento da própria audiência, de forma a afastar a preclusão, no sentido de que o tribunal tinha entendido que havia preclusão naquele momento, né? E a efetiva impossibilidade, ao fim de o réu exercer o seu direito de autodefesa. Vejamos o trecho da audiência. Então aqui ele mostra um momento em que o advogado requereu que as perguntas feitas ao acusado fossem somente dirigidas por parte da defesa. Ou seja, a defesa pediu que o réu tivesse o direito de não responder às perguntas do juiz e do promotor. Então, vamos passar aqui. Em face das peculiaridades do caso concreto, como dito, o réu acabou por não exercer o seu direito de palavra durante a instrução processual. Portanto, tendo-se como direito do acusado a possibilidade de autodefesa, que não se confunde com o direito ao silêncio e o de não produzir provas contra si mesmo, assim como que a defesa se insurgiu na própria audiência, da mesma forma que a renovação do interrogatório e dos prazos seguintes não trará em caso prejuízo maior à causa do que uma eventual declaração de futura nulidade, tenho que a ordem deva ser concedida de ofício, tendo em vista que o magistrado entendeu por bem não conhecer do habeas corpus, mas deferi-lo de ofício. Diante do exposto, não conheço do habeas corpus, concedo a ordem de ofício, para que, confirmando a liminar, nova audiência de instrução seja realizada, oportunizando-se ao paciente seu interrogatório. A identificação pessoal é obrigatória, que é a primeira fase do interrogatório, assim como se manifestar livremente quanto ao mérito, seja de forma espontânea ou sob condição de perguntas de qualquer das autoridades, especialmente do seu próprio patrocínio. Por conseguinte, sejam os prazos subsequentes renovados, sem prejuízo da renovação dos eventuais atos já praticados. Então, meus amigos, o que nós temos aqui é justamente o STJ se colocando em favor da Constituição Federal, se colocando em favor da interpretação do Código de Processo Penal, de acordo com o princípio do contraditório, da ampla defesa. É o prestígio do sistema acusatório e não inquisitorial. Nós vemos que existe uma cultura inquisitorial que permeia os tribunais de todo o país. Isto deve ser mudado. Os advogados, a partir desta decisão, devem se colocar com autoridade perante esses juízes e dizer que os seus clientes, os seus assistidos, irão responder somente às perguntas proporcionadas pela defesa, pois nós sabemos que na prática, tanto o juiz como o acusador buscam elementos para justificar uma condenação do sujeito, não havendo qualquer sentido quando o advogado perceba que o magistrado está com tendências, está com o ânimo de condenar o seu cliente, em responder às perguntas do magistrado ou do defensor público. Até porque, frise-se, e aqui nós temos um precedente importante que nós temos que memorizar, inclusive o número, habeas corpus 628-224 de Minas Gerais. Este precedente gera a oportunidade de que nós façamos o interrogatório seletivo, garantindo que o réu responda somente as perguntas pela defesa, o que pode e muito ajudar em eventuais resultados benéficos aos seus clientes. Então era isso que eu queria dizer hoje. Caso tenha algum tipo de dúvida, deixe os comentários abaixo. E bom dia, boa tarde, boa noite.